No calor do debate no programa comandado por Andréa Sadi, na Globo News, o jornalista Oswaldo Cruz tentou jogar a culpa do governo Lula não cortar gastos na Câmara e Senado, insinuando que o Congresso seria o grande vilão por travar as contas públicas. Mas o senador Ciro Nogueira, líder do PP e presidente da União Progressista, não deixou barato. Com uma interrupção fulminante, Ciro calou o jornalista, que ficou sem reação, e soltou uma verdadeira lapada ao vivo. Pergunto para o senhor, então acho que o Centrão, os partidos de centro, né? Partido de centro, oposição, estão com essa posição, qual eu acho correto, tá? Na hora de olhar cortes. Agora, o senhor não acha que vocês, né? Partidos de centro, partidos de direita, deveriam então, já que o governo não apresenta uma proposta de corte, vocês não deveriam chegar e falar assim, então nós vamos fazer o trabalho que o governo quer. Por uma responsabilidade com o país. Eu sei que essa é uma função do governo. Eu entendo que essa é uma função do governo. Mas vocês não vão fazer tomar a parte dos senhores? Me perdoe. Isso não é função do parlamento. Isso é uma função. Se nós tivéssemos sido eleitos, se eu ainda continuasse na Casa Civil, pode ter certeza que eu teria coragem de apresentar qualquer tipo de corte, por mais impopular que seja. Isso é função do governo. Agora o governo quer que o Congresso corte para ele gastar. Isso não tem sentido. Isso aí, em nenhum país do mundo, isso pode ser operacionalizado. O que tem que haver é se ter responsabilidade, o presidente assumir a sua função de governar, botar na cabeça que ele foi eleito presidente para assumir os problemas e as soluções do país. E apresentar e sentar conosco para a gente discutir quanto de gasto. Senador, por exemplo, vocês não poderiam sugerir um corte de 10% nas emendas parlamentares? Podemos. Eu acho que nós temos que fazer um corte linear de todas as despesas no país. É de emendas parlamentares, é despesa do Legislativo, é despesa do Judiciário, que são absurdas, é despesa dessa quantidade de ministérios absurdos para acompanhar e, principalmente, proteger as nossas estatais que estão dando o maior rombo da nossa história. Senador, a questão dos supersalários, o senhor, eu sei que o senhor é contra a questão dos supersalários. Eu cobro todo dia. O senhor cobra, mas colegas do senhor, de partidos de centro, de partidos da direita, não aprovam essa medida. O senhor sabe disso. Não aprovam essa medida. Se for colocado, nós cobramos. Mas já foi colocado. Já foi colocado, senador. Se for colocado, cobramos lá na CCJ todo dia que o relator entregue esse relatório, que a gente vote uma vez por outro. Agora, esse país hoje, infelizmente, é sequestrado pelas corporações que tem esse lobby absurdo no Congresso. Nós teríamos que votar essa questão de ser a prioridade número 1 no Congresso, essa questão de supersalário no país. Então, eu acho que as pessoas nós temos que exigir, isso devia ser uma campanha número 1 também da própria mídia de cobrar que isso seja votado. Mas hoje, num momento em que o Congresso tem tanto poder, e tem poder realmente, né, por conta das emendas, tem muito poder, não está na hora do Congresso também assumir um pouco de responsabilidade no trato das questões fiscais? O senhor não acha isso? Não eu só acho que já vetando... passou da hora, mas nós temos que sentar isso como um todo. Não pode ser uma decisão do Congresso. Quem foi eleito foi o Lula, não foi o Bolsonaro. Eu certeza que se fosse o Bolsonaro, nós estaríamos tomando essas atitudes. A jornalista Andréa Sadi tentou encurralar o senador Ciro Nogueira sobre a humilhante derrota do governo Lula com a derrubada do IOF no Congresso. Sadi questionou se a manobra, liderada por Hugo Motta sem avisar o executivo, seria um sinal de rompimento com o governo. Mas Ciro, com a firmeza de quem comanda a maior federação do país, não se intimidou e respondeu com um golpe certeiro. De pautar o IOF sem avisar o governo e impor essa derrota histórica ao governo Lula. Foi um rompimento do Hugo Motta com o governo? Não, André. Boa tarde a todos. Eu não vejo dessa forma, André. Isso aí foi a consequência de uma situação que foi criada há cerca de 30 dias atrás, quando o governo, mais uma vez, aumenta a carga tributária do nosso país. E desde aquela época ficou sempre a expectativa do Congresso receber como contrapartida um corte de despesas no nosso país. E nós chegamos no limite. As lideranças, não foi uma decisão só do Hugo Motta, foi uma decisão do Congresso como um todo, seja os líderes da Câmara, seja os líderes do Senado, o seu presidente do Senado, e de darmos um basta nessa situação que nós não podemos, em hipótese nenhuma mais, aumentar a carga tributária do país a cada 37 dias. Isso é inadmissível, principalmente em um país que tem
carga tributária de primeiro mundo e serviços de terceiro mundo. Isso é um recado claro que o Congresso Nacional quer dar ao governo federal. Mas por que, na visão do senhor, a minha pergunta é mais em relação ao timing, né? Porque é uma semana de São João, dificilmente a gente vê tanta movimentação no Congresso assim, muito enérgico na semana de São João. Por que nesta semana, na visão do senhor, o Hugo Mota decidiu pautar a derrubada do IOF? O que aconteceu? Acho que porque nessa semana ela chegou no consenso com o Davi. Não adiantava nada a Câmara aprovar sem ter sintonia com o Senado Federal, e foi o que ocorreu. Em uma entrevista bombástica transmitida ao vivo na Globo News, diante de 5 jornalistas, o senador Ciro Nogueira, líder do PP e presidente da poderosa União Progressista, a maior federação política do Brasil, não poupou palavras ao detonar o governo de Lula. Com uma fala afiada e sem rodeios, Nogueira afirmou que Lula é um presidente completamente isolado, que se gaba de ser analógico em um mundo digital, enquanto o país afunda em um governo perdido e sem rumo. Senador, eu queria entender um pouquinho o que vem para frente, né? Nós estamos aqui, claramente o processo eleitoral de 26 foi antecipado e muita gente está olhando o governo hoje como um pato manco, um governo que não vai conseguir aprovar a sua agenda no Congresso depois das derrotas dessa semana. O senhor que já foi, o senhor que é presidente do principal partido de oposição e que já foi ministro da Casa Civil, o governo virou um pato manco? Quer dizer, ou seja, o governo consegue aprovar alguma coisa antes do início do processo eleitoral, na sua avaliação? Vai depender muito do comportamento do presidente da República. O maior problema desse governo não é o seu ministro da Casa Civil, que não conversa com os outros ministros, não é os outros ministros que não têm desempenho condizente, é o próprio presidente da República. O próprio presidente da República que hoje se transformou, como eu disse hoje pela manhã, em apenas um chefe de Estado. Ele tem que ter um chefe de governo, assumir. Ele prometeu ao país um Lula 3 e entregou foi um Dilma 3. Isso está muito claro. É um governo que tem um presidente completamente isolado, que se orgulha, né, como a primeira-dama disse, ser analógico. Uma pessoa que não tem conectividade com a sociedade. E a população já não aguenta mais. É uma frustração sem tamanho. E agora vindo com essa história de nós contra eles novamente, que não deu errado em 89, porque a população sabe, o maior inimigo da população não é o rico, não é a direita, não é a esquerda, o maior inimigo da população é a inflação, é o custo de vida, é a violência, e isso que o presidente tem que cair na real, que parece que ele está fora do tempo, né? Nós estamos num momento digital e temos um presidente analógico. Agora, isso significa ou seja, uma mudança ministerial, uma mudança de não resolve na sua avaliação, ou seja, isso já Não, de forma nenhuma. Passou o tempo de se resolver politicamente as coisas no país, graças a Deus, entregando cargos para os partidos. Você viu quantos partidos? O meu partido, que tem ministro, todos os deputados votaram contra, né? No União Brasil, no MDB, todos esses partidos. Se não houver sintonia com o que a população quer, nós não vamos ter apoio para qualquer mensagem do governo. E olha, nós não estamos querendo um caos para o país. Eu já disse para o ministro Haddad, para as pessoas do próprio governo, eu estou, ao contrário do que o PT fazia no passado, quando eu era ministro da Casa Civil, que não aceitava nós sentarmos para debater o país, nós estamos abertos a isso, mas não temos mais como aumentar a carga tributária do nosso país, sem ter corte de gastos. Eu pergunto a vocês, quando eu estou com problema com o meu cartão de crédito, com as minhas contas da minha casa, eu tenho que cortar. Será se num orçamento de R$1 trilhão reais não tem nada para cortar? E aí, galera, já estão sabendo da novela do IOF? Meu Deus, que bagunça! Sabe aquele imposto que te aperta toda vez que você usa o cartão, tenta um financiamento ou só respira perto de um banco? Pois é, o tal do IOF. E o governo Lula, que jura de pé junto que é amigo do povo, quis enfiar mais esse imposto na nossa goela. Sério, é tipo aquele primo que pede dinheiro emprestado e nunca devolve, sabe?